noite, turma boa da Prime Web TV. Estamos começando o programa Trocando em Miúdos aqui na tela da Prime, a TV web que mais cresce aqui na região sudoeste. Ninguém supera o alcance que a Prime Web TV está tendo, graças a Deus e graças a você, amigo telespectador, que está fazendo essa emissora, esse meio de comunicação crescer e crescer velozmente. Graças a Deus, os índices de audiência da Prime estão batendo recordes e superando até emissoras de rádio aqui da cidade de Rio Verde. E isso é graças a você, que nos ajuda muito curtindo e compartilhando a nossa programação. Hoje eu vou receber o diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros, o Alexandre Finamori. Ele vai falar um pouco comigo, foi uma entrevista já gravada conosco, e ele vai falar um pouco da situação dos trabalhadores da Petrobras, dos petroleiros, de uma greve recente que eles fizeram contra o fechamento de uma fábrica de fertilizantes no Paraná, o impacto do fechamento dessa fábrica de fertilizantes no agronegócio, o aumento de custos de produção e, consequentemente, o aumento de custo de vida do brasileiro na hora de ir ao supermercado, enfim, o papel importante e estratégico da Petrobras dentro de uma política nacional de desenvolvimento. A Petrobras só produz combustíveis? Qual que é a importância da Petrobras na sua vida? Essas e outras informações agora aqui no programa Trocando em Miúdos. E o programa que faz você pensar está entrando no ar agora. Me fala, qual foram os motivos que desencadeou essa greve e como é que foi feito aí o acordo para finalizar mesmo? Essa greve começou porque há mais ou menos um mês e meio atrás, a Petrobras anunciou o fechamento de uma fábrica no Paraná, uma fábrica de fertilizante chamada Fafem, onde trabalham em torno de 1.000 trabalhadores, sendo que desses 600 terceirizados e 400 próprios. Esse fechamento e um anúncio também da demissão coletiva desses trabalhadores. O nosso acordo coletivo, fechado ano passado, ele proíbe demissões em massa, plurima ou coletiva, sem negociação com os sindicatos. E assim ela estava tentando fazer. Isso iniciou um estupim nacional, onde todas as bases aderiram a esse movimento, chegando em mais de 121 unidades e mais de 22 mil trabalhadores aderindo a essa greve. Na Petrobras, paralisou refino, paralisou plataforma, paralisou algo na companhia, que houve prejuízo para a Petrobras, esse movimento? Desde o início nós avisamos a Petrobras que a gente não tinha interesse, não era objetivo desabastecer o Brasil, não era interesse nosso abastecer a população. Nós propusemos que ela aceitasse um acordo de redução de carga ou redução de preço do combustível para a população, e nós iríamos garantir o número de efetivo para operar a planta com segurança. Mas em nenhum momento ela quis sentar para conversar e aceitou. A gente acabou entregando para a gestão da empresa as plataformas e as refinarias e as bases Transpetro. Nós sabemos que alguns locais eles trabalharam, operaram as plantas abaixo do número qualificado de funcionários, e tiveram vários problemas. Aqui mesmo em Minas Gerais, onde eu falo, a refinaria Gabriel Passos trabalhou alguns dias com metade da carga e algumas plataformas baixaram a produção. Esses números não foram abertos para nós, mas sabemos que ela teve dificuldade na produção e manter a produção estável, além de colocar em risco a comunidade do entorno, porque essas refinarias, essas plantas, trabalharam de uma forma insegura, colocando em risco de explosão, vazamento, incêndio, não só os próprios trabalhadores que lá estão, como a comunidade do entorno. E o que você acha, por que a grande imprensa brasileira omitiu a greve dos petroleiros?
pouco noticiado. Houve algumas manifestações na mídia, inclusive vi até uma entrevista sua no jornal hoje, né, da Rede Globo de televisão. O que você acha que a grande mídia não quis noticiar essa paralisação dos petroleiros da Petrobras? Porque a nossa paralisação ela foi contra as demissões em massa no Paraná. Só que a nossa greve abre um debate muito maior, que é o desmonte que eles estão criando na Petrobras. Eles já fecharam a planta de biodiesel no Ceará, querem fechar mais uma planta de biodiesel na Bahia e outra em Minas Gerais. Estão fechando a Fafem. Eles estão tentando desativar algumas plantas. Estão desindustrializando o Brasil. Desde o início desse desmonte da Petrobras até hoje, uma pesquisa feita pelo Diese, pelo INEP, mostra que mais de 3 milhões de empregos na cadeia de óleo e gás deixaram de existir no Brasil. Então, a grande mídia, a mídia convencional, eu acho que teve receio de abrir espaço para esse debate, porque eles estão a favor desse projeto privatista do desmonte do Estado brasileiro. Tanto que a nossa greve foi necessário 18 dias para que essa entrevista que você viu na Globo pudesse aparecer. E depois de uma medida de ilegalidade dada pelo Ives Gandra do TST. Que, para quem não acompanhou, tentaram impedir a nossa greve de todas as formas. Primeiro, com multas abusivas, multas de R$500 mil por dia. Nós mantemos a greve. Depois, bloquearam a conta dos sindicatos e nós mantivemos a greve. Declararam a greve ilegal e os trabalhadores decidiram manter a greve. A partir daí, no 20º dia, que chamaram a gente para negociar e conversar. Então, primeiro, eles tentaram não deixar nem essa greve existir. E depois que ela existiu forte, tentaram invisibilizar. Porque o que eles tinham receio real é que a população soubesse do desmonte que está acontecendo na empresa, dos empregos que estão deixando de existir no país e que o gasolina, o gás de cozinha, o diesel estão caros por causa desse projeto de desmonte. Programa Trocando em Miúdos aqui pela Prime Estudos TV, e você pode seguir a nossa página pelo Facebook, curta e siga, compartilhe essa entrevista, ajude essa entrevista a chegar cada vez mais longe. Participe também enviando perguntas, sugestão de pauta no 992775578. O entrevistado de hoje é o Alexandre Finamori, diretor de comunicação da FUP. A FUP é a Federação Única dos Petroleiros, ligada aí ao movimento dos petroleiros da Petrobras e também de outras petrolíferas que trabalham dentro do Brasil. Alexandre, o fechamento da fábrica de fertilizantes do Paraná, além do impacto social da demissão dos trabalhadores, o que pode acarretar com o fechamento daquela unidade? Então, o agronegócio brasileiro, que é uma das principais fontes do PIB nacional, ele vai ser prejudicado porque vai ter que importar mais fertilizantes do que já importa hoje. Principalmente do Oriente Médio, da Rússia, principalmente desses dois locais. E lembrando que o Oriente Médio é um país onde é uma região onde os países vivem em conflito. Ou seja, além da gente ter uma importação 100%, e ainda dependeremos de regiões onde não tem uma estabilidade para garantir o abastecimento de fertilizante no Brasil. Além disso, o nosso fertilizante aqui, que é produzido na Fafem, é um fertilizante que tem uma diferenciação que, além de ser usado na plantação, ele pode ser usado no alimento do gado. Ele não faz mal para o consumo humano através da carne bovina. O fertilizante importado, ele é um fertilizante químico que não é apropriado para o consumo do gado. Então, além de aumentar os males dos agrotóxicos, se também usarmos esse fertilizante no consumo do gado nacional, estaremos também com um alimento com mais contaminação, porque trocamos um fertilizante nosso, que era adequado, por um importado que não é adequado. Então, a soberania alimentar, a qualidade da carne e também a estabilidade de poder consumir esse fertilizante de regiões que vivem em eterno conflito. Agrícola, né, que é Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Dia 30 agora de março a gente vai ter uma feira tecnológica, que é a Tecno Show comigo.
e é um dos motivos que eu fiz essa insistência de entrevistá-lo, trazer à tona para o nosso público, para as pessoas que acompanham aqui o Trocando em Miúdos, a Prime Web TV, da importância que foi esse movimento dos petroleiros e também do perigo que é o fechamento dessas fábricas de fertilizante. Aumentando o custo de produção, né, no campo, consequentemente o custo, né, para o consumidor final vai subir drasticamente, não é isso, Alexandre? Isso mesmo. Você vai aumentando a importação, pagando mais caro por isso também, e ainda com esses conflitos recentes do Oriente Médio que continuarão, vai variar mais ainda o preço desse fertilizante, aumentando o preço da produção e aumentando o preço do produto final para o consumidor, que é o alimento. Depois a gente fala que é uma questão de soberania alimentar do país. O Brasil é um país que pode ser autossuficiente em várias coisas. E o agronegócio, que é muito importante para o país, para a sua região e para o país inteiro, cada vez está ficando mais dependente do fertilizante internacional. Os investimentos que a Petrobras está fazendo. A pergunta é, a Petrobras está investindo no término das refinarias lá de Abreu e Lima, no Copés, no Rio de Janeiro? Como é que está o investimento da companhia estatal? Se ela está fazendo expansão de novas áreas ou ela paralisou tudo isso agora com essa nova política de administração que ela adotou desde o governo Temer para cá? Paralisou. Na verdade, o que ela está fazendo agora no momento é o mesmo movimento que a Vale do Rio Doce fez na década lá de 90, desinvestindo, reduzindo manutenção, não tem investimento adequado nas plantas, reduzindo a mão de obra. Para quê? Para deixar o custo da planta mais viável para a venda. Isso nos traz vários problemas, além de não gerar emprego, perder emprego, de fato é o que está acontecendo, o que acaba desacelerando a cadeia óleo e gás no Brasil nos empregos indiretos, coloca as próprias plantas em riscos operacionais. Lembrando que esse movimento foi feito lá em 90, 92, 93, levando a uma planta da Petrobras, uma plataforma, a afundar no período Fernando Henrique, devido a esse sucateamento das refinarias e das plataformas. Uma plataforma chegou a afundar. Nós estamos vendo agora um aumento do número de vazamentos, acidentes, incidentes, e tem um risco real de alguma planta, alguma refinaria, alguma plataforma ter um problema maior por falta de manutenção e por falta de mão de obra. Nessa greve também foi debatido muito isso, o efetivo que está em falta. Então, você tem dois problemas diretos. Os empregos que cada vez está deixando de existir no Brasil, não só dos concursados, o emprego dos terceirizados e indiretos, e o risco que essa política está colocando nas refinarias. Lembramos que eu sou daqui de Minas Gerais. O que aconteceu com a Vale do Rio Doce, em Mariana e Brumadinho? Nós não queremos chegar perto de ter um acidente de mesma proporção em uma refinaria. Seria um impacto ambiental talvez maior do que aconteceu em Brumadinho. Então essa política hoje, além de não investir, ela desmonta o que tem, pela falta de manutenção e pela falta de efetivo. A Petrobras também recentemente dolarizou o preço dos combustíveis, né? Agora a cotação internacional, a cotação de Roterdã. E qual que é os impactos da economia social no bolso do brasileiro dessa dolarização dos preços dos combustíveis? Ela fez dois processos. Ela dolarizou e, além disso, equiparou o nosso valor ao valor internacional. Ou seja, o preço do gás, da gasolina e do diesel, ele segue tanto a variação do dólar quanto a variação da gasolina na Europa, por exemplo. Qual que é o problema disso? O dólar, nós estamos vendo a oscilação, hoje chegando em 4,60, não está sob o nosso controle. E o combustível, internacionalmente, varia de acordo com a variação do Brent de petróleo, do barril de petróleo. O petróleo hoje está em torno de 46, 47 reais, com essa crise de produção que o mundo está vendo nessa semana, muito por fatores do coronavírus e outros fatores, mas já chegou em torno de 80 e 120 reais. Quando o petróleo varia para cima,
sobe o preço da gasolina, por exemplo, lá na Europa. Com essa equiparação, o Brasil também sobe, que a Petrobras vai seguir esse valor equiparado. E além disso, com a variação do dólar, sobe mais ainda, porque o dólar só está subindo. E o consumidor recebe essa variação, porque a refinaria repassa essa variação. Quando o valor cai, mesmo que na refinaria você abaixe, o transporte e o posto de gasolina ou a distribuidora de gás acabam não repassando para o consumidor final, porque essa variação é em curto prazo. Então, a variação a curto prazo, para mais, chega no consumidor. Para menos, não chega. Para nós, a questão central não é nem o tempo dessa variação. É que nós temos o petróleo, nós somos autossuficientes no petróleo, nós temos as refinarias, nós podemos produzir e ficar independente da oscilação do diesel, oscilação da gasolina e do gás de cozinha, do valor internacional e poder ser independente também da variação do dólar, dessa dolarização. Um exemplo é, em estudo nosso, o gás de cozinha, que hoje está sendo vendido por R$70, não sei quanto que está na sua região, em torno de 80, nós podemos vender por R$45. Nós temos um estudo técnico avaliando isso, considerando que nós temos desde a produção ao refino e também tínhamos a BR Distribuidora, que já foi privatizada. Mas ainda assim, podemos vender esse valor de R$45. A gasolina e o diesel podem ser mais baratos, porque nós produzimos o petróleo e refinamos. Essa dolarização, ela só interessa aos acionistas. Por quê? Na variação do petróleo, sobe o preço do diesel e da gasolina e o investidor vai ter mais retorno como acionista e sobe o preço das ações da Petrobras. Mas nós temos que lembrar que o maior acionista da Petrobras ainda é o governo, ou seja, a população brasileira. Olha que contradição. Quando sobe o valor do petróleo, o consumidor final, que é o maior acionista da Petrobras, perde dinheiro, porque ele paga mais no valor da diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Então nós somos contra essa lógica, porque ela tem que ser pensada num processo que respeite o acionista majoritário, que é o Estado, e que a Petrobras tenha lucro, mas não fique refém da variação internacional. Vamos lembrar que há pouco tempo, em outro conflito também do Oriente, o petróleo subiu e ficamos aqui na dúvida quanto que subiria a gasolina. Mas nós temos o petróleo, nós que exploramos ele, nós temos a maior tecnologia de exploração em águas profundas. Nós desenvolvemos essa tecnologia. A gente não tem motivo político, racional, para ficar dependente da variação do dólar ou dependente do valor do barril de petróleo. Essa decisão é só para otimizar o lucro dos acionistas, mas desrespeita o interesse do maior acionista, que é o próprio Estado e a população brasileira. Então, existe um conflito de interesse nessa política de preço aplicada pela Petrobras. E para o consumidor, a realidade é que cada vez vai ficar mais caro a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. A manifestação de vocês, acho que foi em Jaboatão dos Guararapes, vocês estavam entregando o botijão de gás a R$40 para a população, uma forma de manifestação e mostrar que vocês estavam em greve naquele período. É interessante isso, e vocês têm os estudos técnicos, como vocês dissem, né? E eu emendo a pergunta, Alexandre, é assim, na verdade somos autossuficientes no petróleo, na produção, na extração do petróleo, mas não somos autossuficientes em refino. Como superar essa carência em refino aqui no Brasil? Hoje, para você produzir, por exemplo, você tem variáveis ali, diesel, gasolina, eu vou trabalhar com as duas para poder entender um pouco mais. Quando você chega com petróleo, com produto bruto numa refinaria, você ajusta aquela refinaria, aquela planta, para produzir um pouco mais de diesel ou um pouquinho mais de gasolina. Acaba quando você otimiza um, você minimiza um pouco o outro, ajustando a destilação, a planta, a refinaria. Mas nós hoje podemos produzir uma quantidade de diesel que é consumida no país. Lembrando que 10% desse diesel, por lei, tem que ser o biodiesel, que não é feito em refinaria, é feito em usinas de biodiesel como a de Montes Claros ou a de Candeias. Então, para o diesel, se a gente pegar as refinarias e operar a 95% da carga, que hoje opera em torno de 70%, por interesses da empresa, nós podemos abastecer o país com diesel. Gasolina vai ter um déficit pequeno, importaríamos o resto, em torno de 5%, 10%.
Se terminarmos a planta que foi construída lá em Pernambuco, que é a RNEST, só tem um trem, quando a gente fala um trem pronto, que lá uma refinaria onde tem 2 módulos, a gente chama esse módulo lá de trem. O módulo está pronto. Concluindo o segundo módulo, nós resolveríamos o problema também da gasolina. Então, falta um pouquinho de interesse para ter o investimento, para nós sermos também autossuficientes em gasolina e diesel. Além de uma refinaria que estava planejada ser feita no Maranhão, que seria uma refinaria premium. Você traria mais desenvolvimento industrial para a região, mais empregos, mais indústrias e uma soberania energética para o país, que seria independente, autossuficiente, tanto em petróleo quanto em derivados. Essa política de preço da Petrobras, ela interfere até nisso, porque para fazer isso, o que ela fez? Ela baixou a produção nas refinarias. Faltou combustível e incentivou a importação. Para que ela fez isso? Porque baixando o preço e subindo o preço que ela vende para o consumidor, ela igualou ao mesmo preço da gasolina que é vendida lá na Europa, gastando a logística de transporte e chegando no Brasil. Então, o que sai hoje de uma refinaria brasileira se equipara ao que foi produzido numa refinaria na Europa ou nos Estados Unidos, mais o custo de transporte, mais o custo das taxas de importação. Então, ela baixou a carga das refinarias, visando aumentar o preço do combustível para o consumidor. Não numa lógica de projeto de Estado ou de projeto de abastecimento, mas sim de otimização de lucro. Os petroleiros acompanhou o leilão da seção onerosa do pré-sal. Desculpa, eu não entendi a pergunta. A FUP acompanhou o leilão da seção onerosa do pré-sal. Nós somos contra esse leilão, porque, primeiro, ele era de direito da Petrobras, por mérito, por interesse nacional e por mérito tecnológico, só que fomos nós que conseguimos descobrir e perfurar. Eu não sei se o público sabe, mas o pré-sal, ele era sabido a possibilidade antes mesmo no período Lula, e a Shell foi a primeira que tentou perfurar. Foi uma descoberta da Petrobras, ela chamou uma parceria com a Shell Chevron, ela tentou perfurar, não conseguiu, desistiu, falou que não era viável o pré-sal e saiu do projeto. Ficou só a Petrobras. Petrobras desenvolveu a tecnologia de perfuração, conseguiu explorar o pré-sal e a partir daí, quando ela desenvolveu a tecnologia necessária, a Shell, Chevron e os outros investidores querem o pré-sal para eles. Por quê? Nós descobrimos, resolvemos problemas tecnológicos que eram o limitante e agora que está tudo pronto, eles querem. E nós fomos os primeiros a explorar também nesse campo, porque nós que tínhamos tecnologia. E essa seção onerosa, ela pegava uma bacia que colocava um valor, mas sabemos que é muito maior do que esse valor que eu falo de volume de óleo bruto, ele lá para um preço que era irrisório. Se você dividir pelo valor do petróleo, um valor irrisório, em detrimento da empresa que descobriu e que é de interesse nacional, que é a Petrobras. Então, nós acompanhamos o leilão, entramos com várias ações para que ele não ocorresse. Na verdade, a gente está nessa briga desde quando tentaram abrir o pré-sal, que a pré-sal era de exploração brasileira. Aí teve a lei da partilha, ainda no período da Dilma, onde 30% ficou para a Petrobras apenas. Nós mesmos, no governo do PT da Dilma, nós éramos contra. Nós defendíamos que tinha que ser 100% da Petrobras. Tanto para ter o controle nacional e também por método de tecnologia e desenvolvimento. Quem é que descobriu que deveria estar? Mas não foi possível pela correlação de força do período e garantimos 30%. Agora, depois de Zé Serra, além de tirar a operação única, que era um avanço da época, também quer tirar a obrigatoriedade de 30%. E nesse leilão, nessa mesma lógica de interesse nacional, de soberania energética, nós defendemos que não poderia ocorrer o leilão. Teria que ter o direito de exploração pela Petrobras. Porque, lembrando ainda, é uma estatal e é interesse do Estado
que esse bem natural se reverta para a riqueza da população e de projetos sociais, desenvolvimento energético e desenvolvimento também industrial brasileiro. Um fato também que é importante nesse movimento é que nós percebemos que para fazer esse leilão, algumas regras do jogo, o governo hoje foi mudando. Por exemplo, você tem uma regra que chama conteúdo nacional. O que é essa regra? Que tantos por cento das tecnologias usada na exploração tem que ser nacional. Chegamos nesse valor em torno de 70%. O que significa? Se você vai perfurar, vai transportar, você tem tecnologia nacional, mas não tem muitos navios brasileiros. Então você vai ser obrigado a desenvolver navios brasileiros para suprir o processo exploratório de transporte e de refino. Como isso não interessa aos investidores internacionais, foram tirando essas regras desses leilões, ficando para nós apenas parte do óleo ou, nesse caso, um valor de imposto. Nós entendemos que foi uma lesa pátria, mas uma vez tira a capacidade, a possibilidade de desenvolver uma indústria nacional, que o conteúdo nacional acabava trazendo, e entrega a preço de banana o nosso óleo aos estrangeiros. Mas como nesse leilão específico, que não foi o primeiro, ainda tinha algumas regras que conseguimos segurar, você acompanhou bem, apenas a Petrobras e uma empresa chinesa, que também é uma estatal, que participaram e ficaram com os postos. Mas a Petrobras acabou tendo que pagar novamente por algo que, ao nosso ver, já era dela por direito. Alexandre Finamori, ele que é presidente, ele é o diretor de comunicação da FUP, diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros. Alexandre, muitos pensam que a Petrobras produz somente combustível e extrai petróleo. O que mais que a companhia criada por Getúlio Vargas, né, a Petrobras, produz aqui no Brasil? A Petrobras, ela já há muito tempo é uma empresa de energia. Ela investe em tecnologias, em transição energética. Nós sabemos que o petróleo ele vai ter um limite histórico. Não porque ele vai deixar de existir, mas que é necessário ser superado. Porque o petróleo é uma fonte de energia que polui. Não é nosso interesse ficar eternamente consumindo esse tipo de energia. Então a Petrobras há muito tempo já investe em outras fontes, por exemplo, no biodiesel, que apesar de ser no seu ciclo de vida, ele é considerado não poluente, porque você fecha o ciclo na produção, na plantação e na queima. A Petrobras tem plantas de biodiesel. Eles tinham 3. Uma no Ceará, Quixadá, Bahia, Candeias e uma em Minas Gerais. Você também tem fábricas de fertilizantes. Tinha da Bahia, tinha agora também do Paraná que eles querem fechar. Ainda não fecharam. Estamos na luta para não fechar. Mas tem algumas plantas. Tinha uma sendo construída em Uberlândia, que foi interrompida. Você tem processos também petroquímicos que a Petrobras estava trabalhando. Você tem faculdades que são voltadas para tecnologias novas de energia, tanto uma faculdade no Rio de Janeiro, da Petrobras, quanto também uma parte da faculdade que é uma parceria com a Universidade Federal da Bahia. Você tem outros ramos de negócio fora do país também. Então você tem desde refino, exploração, transporte, biodiesel, petroquímica, fertilizantes e desenvolvimento de outras fontes de energias renováveis e não poluentes. Verdade, Alexandre, que a Petrobras que desenvolveu a tecnologia de extração do petróleo da camada pré-sal e na partida dos campos do pré-sal com companhias estrangeiras e concorrentes, a Petrobras entregou a tecnologia desenvolvida aqui sem custo nenhum para eles? Esse é um ponto muito importante, que com a lei da partilha, apesar da Petrobras não ficar com todo o petróleo do pré-sal, ficar com apenas 30%, ela garantiu a operação única. Por quê? Foi a Petrobras que desenvolveu a tecnologia.
Só nós que sabíamos explorar o pré-sal. Ninguém conseguiu furar o pré-sal, só a Petrobras. A Shell, via lobby com José Serra, isso quem fala é até uma denúncia do Wikileaks, que o José Serra teve um lobby por interesses ingleses, quebrou essa operação única. Ou seja, a Petrobras fez parcerias, porque ela já tinha 30% de um poço, com 70% sendo de outras empresas, mas só ela que operava. A partir do momento que o José Serra quebrou essa regra, a Petrobras teve que operar juntamente com a Shell, por exemplo. E com isso, ela tinha que explicar para a Shell como operava, como perfurava, como explorava aquele poço. Então, esse lobby estrangeiro, representado pelo José Serra, foi, além de querer o petróleo, queria a tecnologia do pré-sal. Ele obrigou a Petrobras a entregar essa tecnologia do pré-sal. Por quê? Porque pela formação geológica do Brasil e da África, que é semelhante à costa africana, é muito possível e provável que tenha um outro pré-sal tão grande quanto na costa africana, onde será uma corrida também tecnológica. Então eles precisavam ir para o Brasil, além de ter o interesse pelo petróleo, para descobrir a nossa tecnologia para poder explorar o pré-sal da costa africana. Então acabou que com esse lobby, representado pelo José Serra, eles conseguiram, de graça, a nossa tecnologia do pré-sal. Um posto de pré-sal, o Suriname, né, vizinho nosso aqui, fica entre a Venezuela e o Brasil, né, Alexandre? Também. Mas muito maior é previsto na costa africana como um todo, desde a África do Sul, podendo subir até para perto de Gana. Espectador entender, até um vídeo do professor Guilherme Estrela, ele é engenheiro, né, petroquímico da Petrobras, e ele fala da tecnologia que foi desenvolvida pela Petrobras com a broca de diamante para furar a camada de sal, a camada pré-sal, que pelo movimento, essas placas de sal têm um movimento do mar, então outras placas com outros materiais, como titânio, aço, nióbio, quebravam. Então a única que resistiu a altas temperaturas e ao movimento do mar foi essa broca com ponta de diamante. Foi feita aí agora, encerrada a greve, Alexandre, a pergunta que eu faço. Como é que foi a negociação da FUP com o pessoal do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho e a Petrobras? O juiz Ives Grander assumiu esse protagonismo mesmo nas negociações? Vamos ser bem sinceros sobre o papel de cada um no processo. Inicialmente, o Ives Grander tentou deixar inviável nossa greve, com multas atrás de multa, bloqueio de conta e depois de ilegalidade. Ele depois atuou como mediador, não por vontade própria, por necessidade, quando viu que o nosso movimento estava crescendo, um movimento forte nacional, e que era necessária uma mediação. A partir daí, ele atuou como mediador. Antes disso, ele atuou tentando impedir a nossa greve. Mas, na mediação, ele atuou sim como mediador, tentando um acordo entre as partes. Mas essa mediação foi arrancada com a nossa greve. Não foi uma predisposição nem da empresa, nem do TST. Do TST quando eu falo no caso específico do Ives Grander. Mas na mediação tivemos avanços importantes. Tinha algumas pautas corporativas que eram retiradas de direitos e prejuízos a condições de trabalho dos funcionários que foram revistas, foram recuadas pela empresa. E no caso específico dos empregos na Fafem, a empresa teve que sentar e cumprir o acordo coletivo, que era negociar com a gente em caso de tentativa de demissão coletiva. Infelizmente, ainda não conseguimos manter a planta em aberto, e a nossa luta é pelo emprego. Mas até o momento que nós conseguimos, foi uma condição de negociação para os trabalhos locais, que dá um pouco de dignidade para eles no processo, e que eles, localmente no Paraná, entenderam que era uma proposta aceitável e adequada. Mas para a Federação Única dos Petroleiros, a nossa luta é pelo emprego. O que foi apresentado lá no Paraná, que foi um pacote de benefício para os demitidos,
uma manutenção do plano de saúde por 2 anos, que nós entendemos que para um trabalhador ter uma verba rescisória valorizada, ganhar um benefício maior e ter um plano de saúde prolongado é uma questão importante, nós entendemos isso, respeitamos a decisão dos trabalhadores locais, mas para a federação, o acordo local não nos tira do foco, que é manter aquela planta aberta, funcionando, o emprego dos trabalhadores. São concursados, trabalhadores da Petrobras, e a gente não concorda com demissões da forma que estão sendo feitas e nem com o fechamento das nossas fábricas. Então, houve um avanço econômico para os trabalhadores locais, que resolveram, em assembleias próprias, aceitarem a proposta. Isso veio da mediação com o TST, esses avanços. Então, foi uma greve, sim, que teve avanços econômicos vitoriosa na solicitação de suas pautas, mas nossa vontade real é a manutenção dos empregos e a manutenção daquela planta em operação. E para nós, a federação, essa luta continua. Continuaremos com articulações com o governador do Paraná, para ele entender que é importante para o Estado aquela planta, aquela usina, conversando com os representantes do agronegócio, o prejuízo que eles terão se fechar e parar de produzir o fertilizante, com todos envolvidos. Para a federação, essa greve foi importante, foi vitoriosa, mas a luta para a manutenção daquela fábrica aberta ainda não acabou. Do Paraná, o Ratinho Júnior, né, filho do apresentador Carlos Massa, da SBT, o Ratinho, e também com o pessoal do agro, né? Como é que vocês já reuniram com a CNA, né, com a Federação da Agricultura Nacional, já reuniu com o governador paranaense? Como é que está essa conversa com os poderosos, com os donos do poder? O Júnior, governador do Paraná, se comprometeu se comprometeu a entender melhor a pauta e pediu uma reunião com o presidente atual da Petrobras. Estamos aguardando a posição dele, se ele realmente vai tentar a manutenção da fábrica ou se ele só se colocou com o pesar do fechamento, mas se vai ter ou não vontade política real de brigar pelos empregos dos eleitores dele do Paraná. Os setores do agronegócio estamos em conversa, estamos explicando os malefícios. Eles mesmos já entenderam várias manifestações da ABICAM, de outros, se colocaram contra o fechamento. Vou repetir essa parte porque eu não lembro o nome certinho da associação. O agronegócio, estamos conversando com vários representantes, entidades, agrupamentos. Eles estão entendendo o malefício e o risco que é de ficar totalmente dependente da importação de fertilizantes. Está tendo uma movimentação política, inclusive nós estamos com uma brigada petroleira em Brasília, porque sabemos que lá também estão representantes do agronegócio, em conversas constantes. Esperamos que eles, entendendo tecnicamente que é fato, que eles terão prejuízos com o fechamento da fábrica, nos deem um apoio político também nessa luta para a manutenção da fábrica de fertilizante Fafém em Paraná. São os senhores aí nessa luta importante para o agro, principalmente eu que sou consumidor de produtos agrícolas, eu não quero pagar mais caro pelo quilo de carne ou pelo um prato de arroz aí, né? Porque já está difícil, né? A economia toda dolarizada, 4,65. Até o próprio Ciro Gomes tem uma frase que pão é trigo e trigo é dólar, você não come trigo, você come dólar. Então a gente tem que ter um cuidado aí com essas questões aí, de ficar importando tudo, porque a gente precisa gerar emprego, gerar renda e alimentar o povo brasileiro em primeiro lugar. E depois sim, pensar no lucro dos poucos, porque sempre vai ter algumas minorias privilegiadas em qualquer país do mundo. Mas a gente também não pode deixar que essas minorias nos explorem até nos matar. Então a gente tem que ter uma consciência também de que precisamos empregar, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda nesse país. E olhando essa luta dos petroleiros da Petrobras, que vai refletir diretamente no seu bolso
meu amigo telespectador que está acompanhando aqui o Trocando em Miúdos. É para você refletir, não é para você concordar comigo ou concordar com o Alexandre, mas para você refletir. Será que esse pessoal está certo no fechamento dessa fábrica? É necessário o fechamento dessa fábrica? Os petroleiros estão certos ou estão errados no movimento? É isso que a gente precisa entender, né? Alexandre Finamori, vocês ocuparam o prédio sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Houve depredação? Como é que vocês entregaram o prédio? O prédio estava em perfeita situação ou não? Nós, na verdade, a gente foi para uma reunião numa sala do prédio central da Petrobras, o Edise, para uma reunião, para uma negociação, como está no acordo coletivo. Essa negociação não ocorreu. Nós permanecemos lá com 5 diretores, aguardando essa negociação. Para mostrar que nós estamos tão dispostos a negociar, eles ficaram dormindo naquela sala durante 20 dias, aguardando que se sentasse para negociar. Foi uma ocupação pacífica, até falo que foi nenhuma ocupação, eles foram para uma reunião aguardando que essa não ocorresse. Mas, de certa forma, uma ocupação pacífica, a sala foi entregue em ótimo estado, nenhum tipo de vandalismo, nada. Estavam só sentados na mesa aguardando a reunião. Foram 5 valorosos companheiros que estavam lá, que se comprometeram a esperar até que se sentasse para negociar. E essa greve, a imagem de 5 companheiros ficaram lá dentro, 20 dias, aguardando de forma pacífica, paciente, e falando, nós queremos discutir a vida dos trabalhadores, as condições dos trabalhadores. Foi uma vitória, não só simbólica, mas porque teve também um respaldo de mais de 22 mil trabalhadores da Petrobras ao longo do Brasil, em mais de 12 estados. Foi uma vitória porque mostrou que a categoria está organizada. Nós somos organizados, não ficamos fazendo, se pegar a nossa greve em todos os estados, piquete, fechamento de rua, não que a gente não ache legítimo quando necessário, mas que a nossa categoria aderiu à greve por vontade própria. É uma categoria muito organizada. E eles querem, e a Petrobras hoje, o governo, Paulo Guedes com Bolsonaro, indo contra ao que o Bolsonaro falava antigamente, aquele discurso dele nacionalista, eles querem vender 8 refinarias ainda esse ano. Ou seja, metade da nossa refinaria, da nossa produção de refino no Brasil. Então também foi uma vitória mostrar que nós estamos organizados e que se eles tentarem vender essas refinarias, a categoria petroleira está disposta a fazer uma greve em defesa da nossa empresa, das nossas indústrias, das nossas tecnologias. Nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar da história brasileira de usar o petróleo para desenvolver a nossa indústria, desenvolver a nossa tecnologia e dar uma condição mais adequada para a população. É só você comparar com o processo norueguês. A Noruega saiu de uma posição acima de 100 do índice DH e está com o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, e está na Noruega, a partir da economia baseada na indústria do petróleo, com um projeto de país a partir dessa commodity. O Brasil, nessa lógica que eles estão pregando, vai ter o petróleo apenas como uma commodity de exportação, ou seja, vai tirar o petróleo para a indústria internacional, para as refinarias internacionais, e nós vamos comprar os combustíveis. E não desenvolve nada no país. Então, nossa luta é pelo emprego, pelas condições de trabalho, mas também nós defendemos um projeto de país onde o petróleo traga riqueza para a população, traga emprego, tecnologia, educação e saúde pública para a população. E eu não estou falando aqui de um país socialista, não. Não estou com uma conversa de esquerdismo, estou falando de um país que usou isso muito bem, foi a Noruega. É um exemplo a ser seguido. Não de a gente trazer o nosso petróleo e fazer o que a gente fez com o minério, o que a Vale fez com o minério. Que nós importamos minério, nós exportamos minério e importamos aço. Nós estamos indo para o mesmo caminho com o petróleo. E nós somos contra esse processo. Nós queremos voltar a desenvolver a indústria brasileira a partir da cadeia de óleo e gás. É uma oportunidade ímpar para que daqui a 10 anos, 15 anos, tenhamos um país desenvolvido com qualidade de vida que seja adequada ao que merece nosso povo. E eu gostaria que você falasse com o brasileiro, com boa intenção, talvez ele caia nessa falácia de que tem que vender a Petrobras, que tem que privatizar.
Eu gostaria de vocês conversassem com esse brasileiro que é a favor da venda da Petrobras e tentasse expor sua opinião para ele. Fale diretamente para ele, abra seu coração, mostre, como você mostrou durante essa entrevista toda, qual que é o impacto da venda da Petrobras na vida desse cidadão que tem boas intenções, mas que tem uma visão para o mercado e menos Estado e mais que possa prejudicar tanto a venda da Petrobras e a economia nacional, como você disse aí, a Vale ela exporta minério de ferro e o Brasil importa liga de aço. Isso é um absurdo, né? Então abra seu coração e converse com esse público aí, por gentileza, Alexandre. Há muito tempo vem montando uma história que a estatal é um problema de corrupção, que a Petrobras é simbolizada pela Lava Jato. Quantas vezes você viu no jornal aquele duto de petróleo jorrando dinheiro no Jornal da Globo? Isso também é um desmonte do nosso pertencimento com essa empresa que foi criada a partir da população, do petróleo nosso, no momento na época do Getúlio Vargas. Tiveram que fazer toda essa imagem distorcida da empresa para nós perdermos o carinho que temos por essa estatal, que foi tão importante para o país em todo esse período. Por que ela é importante? Se pegar o período onde a Petrobras mais investiu dinheiro em indústria, onde ela criou plataformas, onde ela criou refinaria, os empregos no Brasil cresceram, porque quando ela cria uma refinaria, além dos empregos da construção, é emprego na metalurgia, é emprego na logística, é emprego na manutenção em válvulas. Ela gera muitos empregos, tanto que esse dado de ESE mostrou que com esse desmonte já perdemos 3 milhões de emprego na cadeia óleo e gás. Então, privatizando a Petrobras, primeiro, o preço da gasolina e do diesel vai cair, vai subir? Deve permanecer igual está hoje, dependente do mercado externo. Se subir um pouquinho mais o dólar, sobe mais a gasolina. Se subir o preço do barril de petróleo, vai subir o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel. Estaremos eternamente dependentes da variação do petróleo e do dólar. Ou seja, aqueles patamares de preços mais justos que tínhamos no passado, não volta mais. A única forma de voltar é a Petrobras voltar a trabalhar como empresa pública, que respeita o maior acionista, que é o povo. Mas além do preço da gasolina, privatizando a Petrobras, você vai replicar o modelo econômico que a Vale aplica, de explorar, exportar. E os empregos que poderiam ser gerados no Brasil não serão mais. A tecnologia que a Petrobras, a partir da sua faculdade, da parceria com a Universidade Federal da Bahia, também da UFRJ, esse momento de desenvolvimento de tecnologia que é brasileiro não existirá mais. Então perderemos também capacidade tecnológica. Vamos lembrar que o Brasil é ponta em tecnologia em poucas coisas. Nós éramos em aviação. Estamos entregando a Embraer. Nós somos no pré-sal. O Brasil, é o país que teve a primeira tecnologia de perfuração em águas profundas. O petróleo agora vai ser disputado nesse campo, não é mais em terra, em águas profundas. Nós temos capacidade, nós fizemos. E isso tem que ser um orgulho nacional. Nós podemos fazer mais também. Como toda vez que for necessário, a Petrobras, quando ainda não tinha um pré-sal, ela foi procurar já petróleo no mar, em campos, bacia de campos, mas em águas rasas. Mas nós desenvolvemos essa tecnologia. Então, a privatização da Petrobras quebra um ciclo de desenvolvimento tecnológico brasileiro, onde nós voltaremos a importar a tecnologia e importar os derivados. E os empregos brasileiros não estarão mais aqui. Aquelas plataformas que estavam sendo feitas no Brasil, hoje já estão sendo feitas na China. Quem está comprando parte da Petrobras são estatais, ou da Noruega, francesa ou chinesa. Por quê? Eles compram o poço de petróleo aqui no Brasil, constroem a plataforma na China, por exemplo, trazem para funcionar aqui. Porque o governo da China está garantindo o emprego do povo chinês, que era o que a Petrobras deveria fazer aqui no Brasil. A Petrobras não garante só emprego do concursado ou terceirizado que trabalha na Petrobras. Ela garante emprego de toda a cadeia de gás vinculada a essa empresa.
todo momento de ganho, de aumento da empresa Petrobras, se pegar o avanço da indústria brasileira, equiparou e seguiu. Porque tirando o agronegócio, o maior desenvolvedor do PIB brasileiro é a Petrobras. A questão da corrupção, que foi muito falada. Vou te dar um exemplo muito claro. Você tem uma vaca, e essa vaquinha lá está com uma pulga. Por causa da pulga, você mata a vaca ou você tira a pulga? Teve problemas na Petrobras? Teve. Teve. Mas esses problemas que tiveram na Petrobras não chegam em 5% do dívida que ela tinha quando foi colocado em televisão. Mas a dívida foi criada na época do pré-sal para desenvolver a tecnologia necessária. E agora essa dívida foi o que possibilitou o pré-sal. E o pré-sal vai pagar essa dívida. Como toda empresa faz alavancagens, que é o nome dessa dívida, para depois receber esse lucro a longo prazo. Foi o que a Petrobras fez. Mas se houve alguma corrupção em projetos, onde em toda empresa, infelizmente, na Vale, que é privada, quando você pega os projetos, há problemas de desvio em pequenas quantidades de menos de 5% dos projetos, isso é um problema que nós temos que tirar em qualquer empresa, tem que ser corrigido, mas não é isso que é a empresa da Petrobras. Não é isso que fez a Petrobras ser uma das maiores empresas do mundo e deixar ser a maior empresa do Brasil. Ela não conseguiria, se era gigante que ela é, se ela fosse representada pela corrupção. Não, ela é representada pelo pré-sal, que foi ela que descobriu, onde a Shell não conseguiu desenvolver, não conseguiu perfurar, ela foi lá e conseguiu. Ela tem que ser representada pelo abastecimento no Brasil inteiro, onde ela consegue garantir um preço parecido no Rio Grande do Sul e no Acre. Se nós vendemos refinarias e alguém comprar a refinaria no Rio Grande do Sul, ele não tem concorrência. Ele vai colocar o preço lá, o que ele quiser, até que fique mais caro que alguém comprar, por exemplo, em São Paulo e transportar para lá. Ou seja, com uma margem de segurança muito grande. Então, nós defendemos a Petrobras não só porque somos trabalhadores da Petrobras e temos amor a essa empresa, porque nós entendemos que é sim um projeto de país. Ela pode nos colocar em outra realidade brasileira no futuro, se ela for usada num projeto de desenvolvimento nacional, desenvolvimento industrial e que respeite a população brasileira. Para quem não tem problemas financeiros tão graves, não percebe que hoje Petrobras vende um gás de cozinha a R$70 e isso já colocou em torno de 18% das famílias brasileiras sem poder usar gás de cozinha. O último dado do IBGE é que 1 a cada 5 famílias trocou o gás de cozinha por lenha ou carvão, porque não tem acesso ou o preço proibitivo do gás de cozinha retira o acesso ao gás. Então a Petrobras ela é muito mais do que a gasolina que você põe no posto. E o que eles estão querendo fazer com essa empresa é entregar toda a nossa riqueza. E no futuro viraremos a nova Vale. Importaremos, exportaremos a commodity e importaremos a tecnologia e os derivados, além dos acidentes que a empresa privada gera. E quando você otimiza o lucro, o limite do lucro é o acidente. E lembrando que o acidente são as nossas vidas. Pergunta, a gente teve um probleminha técnico aqui. Explica para os nossos amigos internautas o que é a Federação Única dos Petroleiros. A Federação dos Petroleiros é a federação que representa os sindicatos estaduais dos trabalhadores e trabalhadoras da cadeia de óleo e gás. Os trabalhadores trabalham na produção, refino, manutenção da cadeia do petróleo. Nós estamos hoje em 13 bases, contando também com a FAFEM Paraná, em bases de fertilizantes, biodiesel, petróleo e também plataformas, inclusive pré-sal. Então a federação ela representa o interesse nacional desses sindicatos estaduais e ela é composta por representantes de todos os estados, onde tem a cadeia do petróleo e gás da Petrobras. Com o Alexandre Finamori, ele é diretor da Federação Única, diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros. Eu gostaria de agradecer, Alexandre, essa entrevista sensacional, esclarecedora, num momento muito delicado da situação política e de vida da companhia da Petrobras, né?
que ela necessita cada vez mais da luta e da batalha dos senhores aí. E deixo aqui meu parabéns, a minha solidariedade à luta dos senhores e que vocês tenham sucesso aí na questão aí de que façam a Petrobras inclusiva, uma Petrobras nacionalista, uma Petrobras que ela seja um braço, um elo de um projeto nacional desenvolvimentista ao qual eu defendo. Eu vejo que o Brasil, falta projeto ao Brasil, o Brasil ele é gigante pela própria natureza, como diz o nosso próprio hino nacional, só que falta habilidade política e falta amor à pátria, principalmente aos administradores desse país. Tanto políticos de direita como políticos de esquerda não conseguiram implementar esse projeto nacional desenvolvimentista. Então precisa mais que a população esteja atenta do que está em jogo, ela comece a participar mais do processo político eleitoral e que ela também valorize a luta dos trabalhadores, como é o caso aí dos petroleiros ligados à FUN. Muito obrigado e despeça aqui do nosso público, Alexandre. Eu que agradeço fortemente mesmo essa oportunidade de dialogar com você, com o seu público. Nosso slogan hoje é que a Petrobras é da sua conta, para a população entender que esse assunto pertence a ela, que foi ela que criou a Petrobras, apesar de o petróleo é nosso. Então agradeço esse espaço, agradeço ao público, vocês que ficaram nos assistindo até agora. Peço que você não concorde, como ele falou muito bem, não é obrigado a concordar comigo ou com qualquer governo, mas que sim informe sobre o assunto, discuta mais sobre, entenda o que ela representa e, se concordar com a nossa pauta, nos ajude a defender contra essa lésia pátria que querem fazer com a Petrobras. De qualquer forma, também, o nome é Alexandre Finamori, estou nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, para tirar uma dúvida, quiser conversar, nos apoiar nessa pauta. Estamos aí, esperamos que daqui a 10 anos estejamos discutindo uma outra Petrobras, uma Petrobras nesse cenário que você colocou muito bem aí, que nós defendemos, uma Petrobras que desenvolva esse país e que orgulhe o povo brasileiro a ter mais dignidade e ter acesso à energia que pertence a ele mesmo. Finamori, diretor da Federação Única dos Petroleiros. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista, seja aqui de Rio Verde, seja de qualquer lugar do Brasil. Agora a internet nos une e nos integra, né? O Alexandre lá de Minas Gerais conseguiu falar comigo aqui. E volto na semana que vem, sexta-feira, às 19 horas, aqui na Prime Studios TV. Forte abraço a você que nos acompanhou até agora. Turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.